Hoje nós vamos conversar a respeito deste best-seller, Operação Cavalo de Troia. Uma história muito interessante que inclui viagem no tempo, ficção científica e segredos do governo norte-americano. Tudo isso escrito pelo escritor espanhol J.J. Benítez. A primeira edição foi lançada em 1984. O sucesso foi tamanho que logo após ele acabou escrevendo mais 8 livros, que na verdade nada mais é que a continuação deste primeiro. E já fazia um certo tempo que eu gostaria de estar conversando com vocês aqui a respeito desse que é um dos melhores livros que eu já li em termos dessa abordagem de ficção científica, viagem no tempo. Afinal de contas nós temos a série Vídeo Mistério, que tanto sucesso faz aqui no canal. E eu acho que dentro dessa conversa de hoje a gente vai acabar meio que misturando resenha com alguns relatos pessoais meus sobre as minhas opiniões, o que eu achei na verdade disso tudo, e podemos até teorizar, por que não, com a ajuda de vocês aqui nos comentários. Mas antes de eu começar, vamos dar uma sacada na premissa do livro, que começa na verdade no ano de 1973. Em uma operação ultra secreta chamada Cavalo de Troia, que teve 2 astronautas que voltaram no tempo e presenciaram a vida, a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Como eu disse ainda há pouco, depois de 25 anos da primeira edição, a série continua sendo um dos livros mais vendidos no mundo inteiro, totalizando 6 milhões de exemplares, cativando mais de 24 milhões de eleitores. A obra mescla a vida de Jesus como ficção científica, mostrando dossiês que narram uma missão da Força Aérea dos Estados Unidos, na qual um módulo chamado Berço foi levado ao passado, com o propósito de comprovar a existência de Jesus Cristo. A missão é chamada, como nós dissemos ainda há pouco, de Operação Cavalo de Troia. E como é costumeiro nas operações das forças militares americanas, não são revelados os grandes pormenores dos métodos de física que teriam sido utilizados para a reversão desta engenhoca. O livro foi escrito por Juan José Benítez, mais conhecido, como eu disse ainda há pouco, como J.J. Benítez, que é um escritor e jornalista espanhol apaixonado pelo tema de ufologia. Já escreveu mais de 40 obras em toda a sua carreira, especializado em temas de ficção científica. Hoje é mundialmente conhecido pela obra que nós conversaremos hoje, ou seja, Operação Cavalo de Troia. Bom, primeira coisa que nós temos que saber e principalmente colocar para quem não leu o livro ainda, certo? O J.J. Benítez, ele se coloca na obra como um dos personagens principais. Na verdade, isso é um relato que até hoje ele jura de pé junto que aconteceu. Que ele foi procurado por um oficial de altíssimo escalão da Força Aérea norte-americana, que queria que o ajudasse na época, colocando em suas mãos todo o dossiê da Operação Cavalo de Troia. Agora você pode se perguntar, por que ele escolheu justamente o J.J. Benítez? No ano de 1979, o Benítez escreveu um livro chamado O Enviado, que abordava temas científicos, mesclando com os temas de ficção científica. O major, como é chamado aqui, ou seja, o oficial que procurou o J.J. Benítez exatamente em 1980, disse ter lido esse livro. E disse também ao próprio Benítez que ele seria a pessoa ideal para desenvolver Operação Cavalo de Troia. Muitas pessoas duvidam e outras colocam em xeque a atitude do Benítez de estar se colocando como, digamos que, o primeiro interlocutor dentro da saga que é contada aqui. Todos os programas que ele deu entrevista até hoje, ele teve no Brasil há cerca de uns 22 anos atrás, onde inclusive ele deu entrevistas para a Rede Globo, para o Fantástico, até mesmo para o programa que tinha do Gasparetto na TV a cabo. Ele jura, como eu disse, de pé junto, não, isso aqui, gente, o que tem aqui é verdade, certo? Agora, eu não duvido, mas também não posso acreditar piamente, afinal de contas,
tudo que o Benítez apresenta em Operação Cavalo de Troia é meramente comprovado através de fatos que ele mesmo escreveu. Nós não temos nenhuma prova física, ou seja, fotografias, outras comprovações científicas, ou mesmo os próprios dossiês que ele disse que não pôde revelar nos livros. Mas a forma séria que o próprio escritor se coloca nas entrevistas, se coloca você numa posição tipo assim: será que o senhor, com essa postura, tamanha credibilidade, e hoje, acima de tudo, com 72 anos, estaria mentindo por causa disso tudo? A questão da abordagem científica do livro é muito interessante. Os pormenores que são narrados para a construção da tal máquina do tempo que viajou até a época que Jesus Cristo foi crucificado é muito interessante, ou seja, o ano 30, melhor dizendo. Explica direitinho nos pormenores como a Força Aérea Americana desenvolveu o projeto, que na verdade não tinha como primeiro objetivo voltar para a vida de Jesus Cristo, mas sim através de uma escolha, uma votação de majores das altas patentes da Força Aérea na época, acabou caindo nesse quesito, pois as outras datas que seriam escolhidas seriam o dia que Cristóvão Colombo partiu do porto de Palos, na Espanha, para a descoberta da América, e por um outro lado também o dia da proclamação da independência norte-americana. Mas assim preferiram ir para o ano 30 para poderem estar reportando toda a saga, não só da crucificação, mas como era a vida das pessoas que viviam na época, como se comportavam os seguidores de Jesus Cristo e, acima de tudo, o próprio Cristo em carne e osso. É interessante também ver não só como foi construído, mas também a narrativa de como os oficiais tiveram que passar por um processo não só de adaptação para a época, mas como aperfeiçoar os dialetos e também, acima de tudo, a sobrevivência e a estratégia em que os Estados Unidos tiveram para estar transportando, na época, essa máquina do tempo para Israel, de onde partiria toda a missão, e ocultar do próprio governo israelense todo o background que incluía a Operação Cavalo de Troia. Voltando a falar sobre o JJ Benítez, é interessante, mesmo à medida que ele constrói o personagem de si mesmo, com os fatos que ele acaba narrando. Você pode até estar dizendo, pô, o cara é mentiroso, não aconteceu absolutamente nada disso, ele está inventando para vender livros. Mas ainda que a gente possa ver por esse outro lado, veja bem, não estou afirmando nem que sim, nem que não estou chamando o cara de mentiroso, mas também não estou acreditando 100%, a gente tem que dar o braço a torcer de ver o quão é grande a sua criatividade em desenvolver milimetricamente os fatos e depois ter dado sequência escrevendo mais 8 livros. Essa edição aqui é de 1987. Eu já li em 93, 94, quando eu era moleque ainda, e me apaixonei totalmente. Dá até a impressão, a partir do terceiro, quarto livro, que está tendo uma forçação de barra para esticar a coisa e vender mais e mais livros. Mas se você começar pelo primeiro, que é onde eu estou me aprofundando muito no vídeo de hoje, eu tenho certeza, se você curte essa questão das viagens no tempo, as especulações de teorias da conspiração, você vai gostar muito e vai se tornar um fã de Operação Cavalo de Troia. E é legal nós podermos dizer também que quando ele escreveu o primeiro, em 84, nós não tínhamos o advento da internet tão forte quanto hoje, que você consegue pesquisar vários temas e montar livros ou até mesmo filmes a partir de relatos de pessoas que acabam se conectando através do mundo inteiro. Por exemplo, o chupacabra do México com o ET de Varginha, isso dá uma história assim, assado, não. Na época, de fato, o JJ Benítez já era um pesquisador assíduo do campo da ufologia, que fez com que ele escrevesse, como eu disse ainda há pouco, o Enviado em 79, e como ele mesmo diz aqui na história, foi onde ele acabou sendo o escolhido para estar levando
a nós, hoje público, ou desde a época que foi lançada a primeira edição, todo o desenrolar dessa missão ultra secreta do governo americano. A questão religiosa, ela não tem uma forçação de barra em hipótese alguma, passa longe de ser um livro do tipo que está contando a história de Jesus, então quer que você se converta ao catolicismo, ou ao espiritismo, ou qualquer outra religião dessa forma. Mas é contado de uma maneira bem branda a partir do momento que os astronautas conseguem chegar até Jerusalém. Você se envolve de uma tal forma que, ainda que você não acredite que isso seja verdade, como volta a dizer o J.J. Benítez, jura de pé junto que tudo isso daqui que está aqui é um relato de fato verdadeiro, mas você consegue se envolver. Você consegue pensar, puxa vida, e se fosse eu que estivesse na pele desses dois astronautas que voltaram no tempo? Puxa vida, como seria o pêndulo que eles tiveram estar vivenciando e trazendo essas informações para o governo na época, e principalmente o que dá o pesar psicológico quando você analisa é que o major, no caso, que é colocado dessa forma, não é revelado o nome nem a patente exata dele no livro, quando ele teria procurado o Benítez, ele não queria morrer com isso. Foi uma experiência tão rica, tão grande, que ele não queria que isso ficasse guardado a sete chaves somente como segredo militar. Ele queria compartilhar, mas ele queria escolher uma pessoa que pudesse fazer isso com tamanha competência como o J.J. Benítez. No caso, segundo o próprio escritor, acabou sendo procurado para fazê-lo. A trama que envolve também, em termos das teorias da conspiração, ela é muito bem desenvolvida no livro, ao qual eu volto a dizer, a questão das teorias da conspiração cresceram muito com o advento da internet. Mas se você for pensar isso aqui como idos dos anos 80, onde não tinha toda essa conexão, eu volto a dizer que foi muito bem desenvolvido, caso isso seja uma ficção. Não um dossiê verdadeiro, como o próprio, volto a afirmar, o próprio escritor se coloca dessa forma, transportando aos nossos olhos o pedido para essa credibilidade. É genial a Operação Cavalo de Troia, até acredito que demorou muito até agora para que Hollywood não se aproprie desse tema, não entre num acordo com o J.J. Benítez e possa fazer um filme de Operação Cavalo de Troia, que afinal de contas não rende só um não, pode render 9, por exemplo, um filme a cada livro do J.J. Benítez. Talvez já tenham até estudado a possibilidade, se Código da Vinci, com um curto tempo que fez sucesso, acabou se transformando em filme, aliás, em 3, por que não Operação Cavalo de Troia? Bom, pessoal, essa questão que envolve a viagem no tempo dos astronautas coloca muitas perguntas ao que nós temos hoje espalhadas pela internet, sobre aquelas fotos de personalidades que sempre aparecem. Por exemplo, o cara que parecia muito com o John Travolta, você já deve ter visto isso daí pela rede afora. Ou, por exemplo, o outro que parecia muito com o Leonardo DiCaprio, e outros personagens mais que foram apresentados. E também fotos, por exemplo, como aquela do cara que aparece na inauguração de uma ponte lá em Los Angeles, Nova York, com uma roupa de época dos anos 90, mas lá em 1940 e pouquinho. Então, isso é muito interessante e eu preferi estar abordando esse tema aqui antes de um vídeo que eu vou fazer, provavelmente uma live nos próximos dias, falando a respeito dessas teorias, a respeito de dimensões paralelas, a respeito até mesmo de um tal tema aí chamado Sete Além, que seria um universo paralelo ao nosso, que algumas pessoas vivenciaram, dizem ter vivenciado fatos curiosos, inclusive aqui no Brasil, ou mesmo até as viagens no tempo, que eu já tenho um especial aqui falando a respeito dessa possibilidade de viagem no tempo. Vou estar até linkando aqui nos cards aqui para vocês. Então, você tem tudo aqui em Operação Cavalo de Troia. Vai ser um livro que você vai começar a ler, tá? Mesmo que você não queira ler os 9, mas com certeza o primeiro você vai começar e não vai querer
hipótese alguma, parar de ler. Eu lembro que quando eu li o primeiro, na época a gente nem tinha essa palavra, maratonar, mas foi exatamente o que eu acabei fazendo lá em 93, 94. Agora em 2011 eu li novamente, tamanho foi a vontade, não tanto com a mesma vontade dos outros livros que eu li, se eu não me engano, até o terceiro, até o quarto, não li os 9, tá? Mas o primeiro já serve como uma experiência fantástica. Você que gosta aí de mistério, viagem no tempo e tudo isso que inclui esse universo. E vale a pena também você dar uma sacada nas outras obras do J.J. Benítez. Esse O Enviado, que é o precursor da Operação Cavalo de Troia de 79. Temos algumas outras obras também que vieram depois, que são igualmente interessantes também. Ele tem uma narrativa muito detalhista em todos os livros que ele escreve e, sem dúvida nenhuma, de fato, se o cara passou pela experiência que vocês vão ler, que não vou dar spoiler aqui para quem não viu o livro ainda, com certeza, olha, valeu muito a pena o cara estar presente nesse mundo durante essa época em que ele recebeu esses relatos. Se você já leu Operação Cavalo de Troia, conta aqui para mim nos comentários qual foi a sua experiência para a gente compartilhar. Se você não leu ainda, vai lá, dá uma sacada e depois volta aqui, combinado? É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!